Olá, meus queridos amigos e irmãos. Eu estou com a Bíblia aberta. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Vou trazer uma mensagem que pode levantar alguma polêmica, mas a gente vai explicar. Presta atenção. Geralmente muitos pregadores afirmam que Samuel foi à casa de Davi, no caso a casa de Jessé, pai de Davi, ungir Davi. Eu digo que não é verdade. Isso é um erro de leitura. Erro de leitura. Na verdade, assim, alguém teve essa imaginação, essa ideia, ou esse equívoco, e desse alguém passou para outro alguém até que criou-se uma afirmação, né, de que Samuel foi à casa de Davi, ele não estava lá, e seu pai Jessé manda buscá-lo, né? Mas não faz sentido. Como não? Se todo mundo fala, por que só você? Não é só eu, é a Bíblia. Então vá para a Bíblia, não questione a mim, questione a Bíblia, se for para questionar. O erro, que eu repito, que as pessoas copiosamente cometem, é porque elas leem na intenção de seguir o que alguém disse, e não o que a Bíblia diz. Ok? Vamos ao que a Bíblia diz. Ó, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Vem, e não vai. Vem. Eu vou explicar o porquê dessa afirmação vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha, tá vendo? Vamos lá. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé. Olha isso. Aqui começa a desvendar o mistério. O microfone estava desligado. Aqui começa a desvendar o mistério. Convidarás a Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, Samuel chegou a Belém, não na casa de Jessé. Chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Nem momento Samuel disse: consagrai-vos e vinde comigo à casa de Jessé. Convidou ao sacrifício. Agora presta atenção. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Olha aí. Então não foi na casa de Jessé a unção de Davi. Ele foi à casa de Jessé, ungiu Jessé e consagrou os meninos. E os convidou para o sacrifício, ou seja, não seria na casa. Por quê? Se ele temeu, no início, de ir à casa de Jessé ungir Davi, temeu pela própria morte, imaginando que Saul, ao ser informado de que ele foi com esse propósito, ele poderia morrer. Então Deus orienta para ele: então faz o seguinte, vai e diga que vai sacrificar. Então se ele dissesse que ia sacrificar e esse sacrifício fosse na casa de Jessé, duas coisas: ele estaria mentindo, e a outra coisa, ele estaria colocando a cabeça a prêmio, porque Saul era conhecido e notório, ou notoriamente, como um psicopata. Tudo para ele era na faca ou na peixeira, propriamente dito, na espada, né? Na época talvez não existia esses instrumentos, peixeira ou faca e tal. Mas seja como for,
ele temeu pela vida e então ele convida Jessé e os seus filhos para o sacrifício. Ou seja, não se sabe exatamente o local. O que sabe-se é que era em Belém. Por quê? Porque Samuel morava em Siló, distante de Belém alguns quilômetros. E ele foi só com esse propósito. Mas para que não ficasse muito na cara, muito explícito, o motivo da sua ida lá, embora todos se espantaram, observa que os homens, quando viram Samuel chegando na cidade, viu que era algo anormal, né? Incomum, descomunal, fora de época, e por aí vai. Aí perguntaram a Samuel, de forma, eles tremendo, a Bíblia diz tremendo, ou seja, morrendo de medo ou assustado com aquela surpresa. Perguntaram, é de paz a sua vinda, Senhor? Samuel disse, sim, é de paz, eu vim sacrificar. E aí, ele vai, consagra Jessé e seus irmãos, no caso, seus filhos, desculpa, e convida eles para o sacrifício. No local onde não se sabe exatamente qual era, ele então começa a olhar para os filhos de Jessé no sentido de ungir um deles, imaginando que ali estivesse o futuro rei de Israel. Quando ele olha só, versículo 6 diz, entrando eles no local do sacrifício, então se entrou eles é porque de fato, e de novo repito, não era na casa. Eles entraram onde? Se fosse na casa. Quem teria que entrar era Samuel. Confere? Então, por aí vai. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Ou seja, Deus estava dizendo para Samuel, não repita o erro que você cometeu levando Saul a rei. Porque Saul foi escolhido pela aparência, pelo tamanho, pela beleza. Ok? Ou pelo menos, se não foi Samuel que escolheu, foi o povo. Por questão de aparência, beleza e altura e tudo mais. E aqui Deus está orientando a Samuel a não cometer o mesmo erro, dizendo o seguinte, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, pois eu o rejeitei. Então Deus já reprovou primeiro. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha para o que está, aliás, o homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o interior, para o coração. Então, no coração, observa que no coração de Eliabe não havia espaço para o chamado de Deus. E observa que quando ele está lá no meio do exército, né? No meio dos homens, os guerreiros, soldados, Davi chega para saber como estava a guerra, como estava o próprio Saul e seus irmãos, como estavam seus irmãos. Este homem aqui, este rapaz, Eliabe, já ignorou, já tratou Davi com estupidez. Por quê? Não estava no coração dele o chamado. E ele sentiu-se incomodado, um pouco invejado, por Davi chegar e já perceber algo estranho. E perguntar se estava tudo bem e quem era aquele que estava desafiando o povo de Israel. O que Davi mostrou para o seu irmão mais velho? Atitude. Atitude esta que seu irmão mais velho não tinha. Ok? Então, os próximos capítulos, é possível nós depararmos com o capítulo 17, aliás, né? O capítulo 17, versículo 29, olha aqui. Disse Davi, que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Olha aí, a pergunta que ele fez incomodou o seu irmão. É por isso que Deus reprovou o rapaz.
rapaz, além de ficar incomodado com a atitude de Davi, ele ainda implica com a pergunta que Davi teve. Confere. Justifica ou não? Samuel olha para ele e viu nele um perfil para ser rei. Mas Deus não viu. E de fato ele não tinha perfil para ser rei. Porque ele estava perfilado lá, ouvindo as ameaças, os insultos do Golias e não teve nenhuma reação no sentido de tomar a frente. Davi chega levando para ele pães, queijo e levou também para o rei Saul. E ao ouvir a conversa de Golias, Davi se incomodou com aquelas palavras desafiadoras. Tá certo? Então por aí vai, meus irmãos. É o que eu queria trazer para os senhores e para as senhoras, as irmãs, que não foi na casa de Jessé, como muitos pregam, quase todos, hein? Muitos pregam que foi na casa de Jessé a unção de Davi. Pela Bíblia, conferimos que não foi. E não se sabe exatamente o local. O que sabe é que foi em Belém. Agora o local não se sabe. Samuel foi à casa de Jessé, consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Agora, o local do sacrifício, a Bíblia não afirma e não informa. Se a Bíblia não afirma e não informa, não vamos inventar. Vamos simplesmente citar o que diz a Bíblia. Se a Bíblia convidou eles, e ao chegar a esse lugar, a esse misterioso lugar, diz a Bíblia que Samuel chama Eliabe. Eliabe e seus irmãos, quando eles entram, olha o que a Bíblia diz. Versículo 16, capítulo 16, versículo 6. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Entrando eles, então quando os filhos de Jessé entraram no local onde ofereceria o sacrifício, Samuel imaginou que fosse Eliabe o sucessor de Saul. Então a unção não foi na casa de Jessé, como afirmam. E Deus foi com Samuel. Observa aqui, o versículo 1, olha aqui. Diz Senhor, enche o teu vaso de azeite e vem. Quando a proposta, o convite disse vem, sinaliza-se que alguém estava indo junto. Não disse vai, vem. Enviar-te-ei à casa, olha aqui, enviar-te-ei, vamos ver aqui, enviar-te-ei a Jessé, de novo, não a casa. Olha eu quase cometendo um equívoco aqui, ó. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Belemita significa dizer que Jessé estava em Belém. Por isso que ele chega em Belém. Ele foi enviado a Jessé e não na casa de Jessé. Tá certo, meus irmãos? Alguns questionamentos, algumas dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Façam suas perguntas que nós vamos esmiuçar, vamos estudar, vamos analisar a Bíblia de forma correta para trazer a verdadeira palavra, o verdadeiro texto, o verdadeiro significado, ok? Para não trazermos aqui coisas que a Bíblia não diz e também não podemos dizer algo que não faz sentido. Temos que ler a Bíblia com atenção e pregar com dedicação. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.